Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos a mais um Maná Diário da nossa amada Igreja Batista Manaim. O meu conselho é que você faça desse tempo um momento relevante da Palavra de Deus para a sua vida. Isso vai ser muito importante para o seu dia. Lembre-se sempre de curtir, comentar e compartilhar. E não se esqueça de inscrever no canal. Ative lá o seu sino de notificação. Hoje eu gostaria de falar sobre o conselho de Deus. Olha, Deus tinha uma vontade sobre o povo, que era ele de ser o rei do povo. Não ter nenhum presidente ou homem, mas simplesmente ele dirigir a própria nação. E em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 12, quando o povo viu o modelo de governança das outras nações, pediram um rei para si. Ou seja, os olhos deles viram e desejaram algo como o mundo. Quantas vezes a gente olha lá fora as coisas acontecendo e queremos trazer para a nossa vida, para a nossa igreja, modelos mundanos? Foi exatamente isso que aconteceu. Pediram um rei para si. E Samuel nos mostra que quando obedecemos e seguimos o conselho de Deus, tudo vai bem. Lá em 1 Samuel 12, no versículo 14, ele disse assim: se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, seu Deus, tudo lhes irá bem. Mas e se você percebeu que decidiu errado? Porque para Samuel estava muito claro que o desejo do povo de ter um rei sobre eles era algo que Deus reprovava muito, completamente. Ele disse isso no versículo 17 e 18. Ele disse assim: Samuel, olha, pedirei que o Senhor envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Era uma reprovação total, não era algo parcial. E ainda no 18, Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor. Assim como com o povo, é o que acontece conosco. Infelizmente só percebemos quando Deus envia trovões, chuva forte, disciplina. É aí que percebemos que estávamos errados, que erramos, e aí já é tarde demais. Foi assim que o povo percebeu que tinha entrado numa furada, que tinham realmente embarcado em algo errado. E isso pode acontecer na sua vida, na minha vida. Às vezes estamos simplesmente pensando e vem aquele pensamento errado, estamos simplesmente vendo e olhamos as coisas erradas. Então cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você experimenta, cuidado com o que você ouve. E quando isso acontecer, faça como o povo. Lá no versículo 19, eles disseram para Samuel: ore ao Senhor, seu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Não acrescente mais o mal à sua vida. Já é tão difícil com os pecados que vivemos, com as lutas do dia a dia, com as aflições. Não acrescente mais o mal. Não prove, não cheire, não experimente, não vá ver como é que é, só por curiosidade, não copie o modelo do mundo. Já é tão difícil com os pecados atuais, não acrescente mais um mal à sua vida. Mas eu já acrescentei, e agora? Deus é um Deus de misericórdia, Deus ainda é um Deus de renovo. Então busque refúgio e arrependimento em Cristo Jesus para iniciar um novo caminho, para fazer o retorno, para seguir em direção diferente. E em 1 Samuel 12:20, Samuel respondeu ao povo: olha, não tenham medo. De fato, vocês fizeram esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirvam ao Senhor de todo o coração. Então,
Como disse Samuel para o povo, eu renovo para vocês. Não tenham medo, não deixem de seguir o Senhor. Olha, eu errei, ok, mas volte para o Senhor. Mas volte como? Volte buscando Ele de todo o coração. Deus ainda está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, para lhe receber com um abraço diante do seu arrependimento. Fez mal? Bola para frente, arrependa-se. Olhando para as coisas que para trás ficam, a gente segue para diante. Mas não se afaste do Senhor, não deixe de seguir. A luta do pecado se vence pela comunhão. A luta do pecado se vence realmente pela insistência na palavra de Deus. Ainda que Satanás, que é o acusador, venha salientar os seus pecados, as nossas fraquezas diante de Deus, como a gente viu em Jó, lá no capítulo 1, do versículo 6 a 12, não se afaste do Senhor, não deixe de seguir, não fuja da comunhão dos santos, pois é em Jesus que encontramos refúgio, renovo e suporte no tempo de graça. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 15, no capítulo 4, nos versículos 15 a 16, tá bom? A gente tem um sacerdote, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi alguém que viveu como nós, ele percebe o quanto somos fracos, o quanto somos sensíveis às tentações, porém ele não pecou. E assim sendo, o meu conselho é: aproxime-se do trono da graça de Jesus com toda confiança, porque Ele vai derramar misericórdia sobre você e você vai encontrar graça, e Ele vai te ajudar nesse tempo de necessidade, nessa luta sua contra o pecado. E assim, oro por vocês, porque foi exatamente isso que Samuel fez em 1 Samuel 12, 23, ele disse assim: olha, longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Esse é um dever do sacerdote do Senhor, tá certo? Orar por aqueles que se arrependeram, orar por aqueles que perceberam os seus erros e também ensinar o caminho que é bom e direito. Ainda que venha doer, ainda que seja difícil a aprendizagem, é nosso dever ensinar o caminho bom e direito do Senhor. Então, voltem ao temor do Senhor. E no versículo 24, lá Samuel disse: olha, somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração. Considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Ações de graças. Quantas coisas boas, quantas coisas grandes e pequenas que o Senhor tem feito até hoje. Você levantou no dia de hoje, hoje o sol brilha sobre você. Isso é uma das coisas grandes. Considerem isso, porque tem muito mais bênção sobre a sua vida do que desgraças. E não pequem novamente. Esse foi o alerta que Samuel disse, lá no versículo 25. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Não é tempo de insistir no pecado. É tempo de voltar para a graça, buscar arrependimento e retornar para Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe. Se hoje você deslizar, cair e pecar, volte-se para Jesus. É tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de arrependimento. Ele dará suporte para você, Ele compreende, tá certo? Que Deus abençoe e tenha um dia feliz. Vamos orar. Paizinho querido, eu oro por aqueles que estão nos assistindo no momento e que possam entender o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Se encontraram e se viram em caminhos errados, Pai, trabalhe em seus corações para que realmente não tenham timidez de voltar para os caminhos do Senhor, para os caminhos de Jesus, para a comunhão dos santos. Pai, eu rogo para que realmente o Espírito Santo esteja trazendo consolo e coragem do alto para temer somente ao Senhor. Muito obrigado por tão grande amor, tão grande graça em Jesus Cristo. Muito obrigado pelo suporte do Espírito Santo. E muito obrigado pela paciência que o Senhor tem
em nos aperfeiçoar e melhorar a cada dia. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe. Tenha um dia maravilhoso. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.